Cara, o Super Galo surgiu, eu já tava no Raimundos, né? E o Vambora tinha acabado. E o Vambora tinha uma parada que eu acho muito boa, que eu até voltei a fazer, que faz parte da minha natureza. Mas o Vambora tinha uma coisa muito de antropofágica, assim, né? De tipo, beber de várias fontes. Então nossas músicas tinham rock, mas tinha música brasileira, de todo tipo, de samba, de baião, de chachada, de carimbó, de música eletrônica, de reggae, de ska, de som porrada, trash, funk, de tudo, né? E eu senti necessidade de fazer uma coisa mais direta, assim, 1, 2, 3 e foi, 3 acordes, umas letras também mais diretas, assim, falando de comportamento, falando de política, de tecnologia. E aí eu comecei a fazer umas músicas. A primeira que eu fiz acho que foi Clone. Depois foi talvez SSS, não sei. E aí eu tava no meio da turnê com o Fred e falei, cara, eu tô com as músicas novas, tá afim de fazer uma banda? Vamos fazer um som? É assim e tal e tal. Vamos nessa. Foi super, tipo, foi tudo muito papum, assim, vamos nessa. E aí o Marquinho também já pilhou na hora. E aí foi o começo da banda como trio. Que era basicamente como fosse o Raimundos da época sem o Digão. O Digão também tinha uns projetos dele que ele estava fazendo na época. E aí eu tocava o baixo e cantava, o Marquinho na guitarra e o Fred na bateria. A banda depois foi se metamorfoseando, assim, o Marquinho começou a não dar conta, a gente começou a fazer show pra caramba. E foi aí até que a gente acabou, eu e o Fred, decidindo sair do Raimundos para continuar com o Super Galo. E nessa a gente viajou o Brasil inteiro, tocou na Europa, tocou na Argentina, e aí acabamos lançando o disco em 2008. A gente gravou o disco no Rio com o Griva, Alexandre Griva, que ficou bem massa, a gente fez bem diretão, bem de acordo assim, com o que era o som da banda mesmo. E aí a formação já tinha virado um quarteto, né? Quando a gente gravou o disco, que aí entrou o Marcelo Vorax, né? Vulgo Salsicha, que era do Mascavo Roots e do Cabelo Duro. Ele entrou e aí com ele entrou mais uma guitarra e ele fazia a segunda voz. E no baixo o Daniel Arara, que é um amigo de Brasília das antigas também, de infância, da mesma turma que veio a galera do Vambora, assim. E aí foi isso, a gente rodou, cara, a gente tocou muito, a gente deu muito show, tocou vários festivais. Era uma época que estava rolando forte a Abrafim, né, a Associação Brasileira dos Festivais Independentes, se não me engano. A gente fez vários festivais, era uma época que estava uma cena bem forte, os festivais bem linkados, né, e isso fortalecia pra caramba. E nessa a gente veio descendo, fazendo festivais do Nordeste, passou pelo Centro-Oeste. Aí descemos pro Sul, fizemos shows no Sul, acabamos fazendo uma mini turnê na Argentina. Depois fizemos uma turnê pela Europa, tocamos na Alemanha, na República Tcheca e na Holanda. Que foi bem surreal, que rolou de tudo. Rolou de tocar em bunker antiaéreo, rolou de tocar em squat e rolou de tocar em casa de show linda, assim, tipo, sei lá, cara, Critical Hall de Munique, assim. Algo do tipo, assim. Foi bem legal, a galera da Alemanha é muito receptiva. Tocamos em Berlim num lugar massa, também um bar de rock lá que era o Wild at Heart. Lá em Kreuzberg, que é a região ali onde o Iggy Pop, o Bowie, essa galera morou um tempo, assim, né? O Bowie se inspirou e ficou por ali pra fazer a trilogia dele de Berlim, né?
bem massa, foi um turnê bem maneiro. Ah, cara, acho que a carreira solo ela não surge, pelo menos pra mim, assim, não surgiu de uma ideia, ela surgiu de um momento, porque depois que eu morei um tempo na Europa, logo depois do Super Galo, assim. E aí, quando eu voltei, eu decidi voltar pra Brasília. Ficar perto da minha família lá, enfim. E quando eu voltei pra Brasília, todos os meus parceiros de banda não estavam lá, né? Porque eu tinha ficado anos e anos em São Paulo, então as minhas bandas eram formadas por pessoas que estavam morando já em São Paulo, ou no caso do Super Galo até no Rio, né? Que o Fred mora no Rio. Então eu, cara, assim, sempre tive home studio desde moleque mesmo, até, né? Tinha essa gravador, esses 4 canais, eu tinha um Tascam, que eu gravei as demos da galera, bateria eletrônica, enfim. Então eu sempre explorei essas coisas assim, de fazer sozinho, de gravar minhas composições. E eu já estava há um tempo trabalhando com software de gravação, enfim, tinha usado muito tempo o Reason, Rebirth, e já estava há alguns anos mexendo com o Ableton, um pouco de Pro Tools e tal. E aí, cara, resolvi encarar esse desafio de fazer sozinho, assim, tipo, projeto de homem só. Eu sempre me interessei por todos os instrumentos, não consigo tocar todos, mas dentro de uma banda eu me viro bem, assim, com o que forma uma banda, né? Bateria, baixo, guitarra, violão, teclados, vozes, enfim. Os metais, assim, eu não toco metais, mas com samplers e teclados a gente consegue chegar a algo satisfatório, né? Cordas também, violinos, cellos e tal. Enfim, sempre gostei de sintetizadores. E aí, percussão, é muito louco, porque aí você entra num mundo assim, desse mundo de software de música que é infinito, né? Então tem que ter uma espécie de autocontrole, crivo, de saber quando parar e também ter coragem de podar o que tá demais. Então os primeiros anos foram muito nisso, bem maximalistas, assim, as músicas com 5.000 coisas, com tudo que dava e que não dava pra botar. Com tudo isso que eu falei, baterias, percussões, cordas, metais, 1000 vozes, e explorando vários estilos, né, até para chegar numa identidade que eu achasse que me representasse, né? E aí foi isso, eu fui experimentando. Uns meses eu tava por um lado, outros meses eu tava por outro, uns meses eu tava mais pra música brasileira, outros meses eu tava por uma coisa mais eletrônica, outros meses eu tava mais pro rock, outros meses eu tava mais pro groove. E isso foi se misturando, que é o que acabou resultando no meu disco solo, que eu lancei ano passado pela HBB, pela Heart Split Blue. As participações foram, cara, basicamente de amigos próximos. Eu pré-produzi, né, esse disco em casa, já desde essa época em Brasília. Aí acabei nisso, ele acabou me pilhando de fazer um crowdfunding pra gente tirar aquelas gravações ali do meu quarto e levar para estúdios e, enfim, em vez de usar as baterias que eu tinha programado, gravar bateria acústica, enfim, usar algumas programações. Acabei continuando a usar, mas a grande maioria foi regravada, né? Eu chamei o Yuri, que toca comigo, que é o meu baterista, ao vivo, né? Ele gravou as baterias de 7 músicas, porque foram 8 o disco oficial, né? Então 7 músicas ele gravou a bateria, e uma música o Fred, do ex-Raimundos, né? Fred Castro, gravou uma faixa que é Através do Espelho, que tem participação do Black Alien também, que é amigo das antigas. Para as percussões eu chamei o Malásia, que também é um amigo das antigas, que o Ultraman foi uma banda muito parceira na época do Rumbora. A gente fez vários shows juntos, assim, a gente tinha muita afinidade
dessas misturebas de som, de astral também, enfim, tinha tudo a ver. E aí o Malásia mora aqui em São Paulo e o disco tem muita percussão. Eu trabalhei muitas percussões nele, que tem muita coisa de candomblé, que eu adoro, assim, acho demais, é muito rico e muito denso, assim, muito hipnotizante. E eu explorei bastante isso e chamei o Malásia para gravar. Chamei também para fazer as vozes femininas de Sexo no Banheiro a Débora Babilônia, do Deb and the Mentals, que é de Brasília, mas eu conheci aqui em São Paulo. E também aí no baixo eu chamei, eu toquei, porque são disco, então são 8 músicas que fecham ele e são 3 bônus. Nessas 3 bônus eu gravei em casa lá em Brasília. Gravei tudo, então. E aí nessas 8 tiveram esses convidados. E aí uma música eu queria, que acabou acontecendo, que o Pedro, que tocava comigo, gravasse o baixo, que é a música que a Deb gravou a voz, que é Sexo no Banheiro. O Pedro Souto, que é de uma banda de Brasília chamada Almirante Shiva, muito legal. E o PJ também, do J Quest, eu já tinha gravado tudo. E aí, mas o PJ é amigo das antigas também, monstro no baixo. E aí ele me mandou um WhatsApp: e aí, quer que eu participe? Falei, pô, quero, né? Mas agora eu já gravei tudo. Mas aí eu lembrei de Mandinga, que é um puta groove, né? Funkeira assim. E eu já tinha gravado baixo. Mas aí a gente acabou fazendo um experimento, eu mandei as faixas, né, as trilhas para ele gravar lá. E ele acabou fazendo uns overdubs em cima, com aquele pedal envelope filter, que tem um som tipo de synth assim, né? E aí acabou sendo uma música que tem 3 baixos, porque tem o baixo base, que é o que eu gravei, tem essas pontuações dele, e eu também gravei uns baixos de synth. Tem um mini Moog, que é o Piro também, né? Esse disco tem vários teclados legais, que tem Rhodes, tem Mellotron, enfim, me diverti bastante. Eu tenho ouvido muito uma banda daqui de São Paulo, que é o Metá Metá, que é uma parada assim que é, sei lá, uma música brasileira do capeta. O Baiana System está fazendo também um trabalho sensacional, tudo que envolve eles, né? Não só o som, como a parte visual, a coisa deles do navio pirata e a relação com o público. O Bowie, que é um cara aqui, né? David Bowie passou por tudo e influenciou tudo e todos. Acho que influenciou todo mundo que eu gosto, de todos os países. Inclusive no começo do ano agora eu participei de uma homenagem a ele, que eu toquei o baixo e foi sensacional. Projeto que o Zé Antônio do Pinaps montou. Cara, a Legião pra mim foi muito importante, foi muito um motor assim, propulsor pra eu querer ter banda, né, moleque ali com meus 11, 12 anos, foi a primeira banda que eu fui e aprendi todas as músicas, assim. Tinha um disco em casa, enfim, tinha uma proximidade porque tinha amigos, meu irmão conhecia gente em comum com esse pessoal da banda, aí tinha o Zé Renato, que era um brother deles lá também, que acabou sendo meio que produtor de uma banda que eu tinha quando era moleque, com o Beto também, com o Luiz, que era o Motim. Então fez parte da história, assim, minha história musical. Cara, uma banda que assim, me fez querer tocar o baixo, não necessariamente foi que me fez querer tocar o baixo, porque eu já ouvia muita música black antes, que o baixo é muito importante, assim, mas assim, o Duran Duran, a banda assim, dos anos 80, que quando eu era uns 10, 11, 12 anos, eu pirava muito, e tinha essa coisa do funk, assim, né?
Então tinha meio que misturava tudo ali. Tinha a coisa de ser uma banda meio que vinha daquele pós-punk, com aquele visual, tal, os cabelos coloridos e tal, mas ao mesmo tempo tinha esse lance do groove, aqueles clipes cinematográficos. Então, e aí os baixos, cara, se você não gosta, não conhece e tal, vale a pena. Porque o John Taylor é um puta baixista e foi assim determinante, porque era uma época que assim, esse meu interesse de gostar de vários instrumentos, eu ficava assim, puta, cara, que instrumento que eu vou escolher? E o John Taylor foi muito determinante nisso, porque eu achava as linhas dele e ainda acho animais. Então, o Duran Duran ali naquele começo dos anos 80 é matador. Acho que é isso, acho que ficou bem variado.